Olá, bom dia, galera. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui e nos acompanhar no 15 Minutos com Julie Costa, aqui no 15 Minutos de Jornalismo Independente. E hoje eu trago ele, que ele é professor, tá? De Economia e Administração no ensino superior. Ele leciona para graduandos universitários e pós-graduação também. E ele também tem a experiência do público e do particular. Então, ele vai explicar aqui, esclarecer como está sendo toda essa experiência para ambas as partes, porque, com certeza, está sendo diferente para quem é da rede pública para a rede particular. E a gente traz a informação da fonte, ele já está aqui ao vivo com a gente. Seja bem-vindo, professor Jamil. Muito bom dia. 15 Minutos com Julie Costa agradece a sua participação aqui. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento. É uma honra muito grande estar aqui com você agora para a gente conversar um pouquinho sobre a questão das aulas, né, à distância agora, da EAD. Com certeza. Então, professor, o que acontece? Como é que está sendo o funcionamento prático, né, dessas aulas virtuais? A gente já sabe que há uma enorme diferença entre o ensino particular e o ensino público no Brasil. Sempre houve. E agora, na pandemia? Conta um pouco como está sendo a sua experiência e a sua visão. A gente sempre pede uma opinião técnica, né, da pessoa e também uma opinião analítica. Então, conta um pouco como está funcionando as aulas à distância, remota, neste momento de pandemia. Bem, eu já venho há algum tempo já trabalhando na área do ensino à distância, na área de graduação em administração pública, né? Então, tem quase mais de uma década, mais ou menos, que eu venho já com essa experiência, e ela vinha em evolução, né, mais do que uma tendência, ela já era corrente disso acontecer. Na graduação, era 20% que as faculdades poderiam fazer à distância, e agora você tem até 40%. Só que a pandemia, ela pegou, vamos dizer assim, as pessoas de surpresa. Né? Na verdade, foi uma forma até de tirar da área de conforto, porque era necessário você estar utilizando as ferramentas para a prática na educação. Mas com certeza, você percebendo a questão de pública de fato, ela tem um diferencial muito grande, na minha opinião. Primeiro, os recursos que as particulares têm, né? É muito maior a vez que a área pública, né? E essa questão também, no setor público, vamos dizer assim, você tem pessoas talvez na grande maioria, vamos dizer assim, sem os recursos necessários para poder estar atuando à distância. Tá? Outra questão que você percebe também é que, dependendo do curso, né, ele vai ter uma perda, com certeza. Na área de administração, por exemplo, você não sente talvez tanto, porque você não tem muito ou quase nenhuma aula prática. Né? Mas em outros cursos, como odonto, medicina, educação física, como é que o aluno vai utilizar essa prática? Né? Então, realmente, é uma adaptação, talvez, muito mais rápida para os professores, né? E, por incrível que pareça, nós, professores, estamos trabalhando muito mais do que presencial, porque parece que nós ficamos de plantão também, né? Então, quer dizer, você fica 24 horas atento, com o celular, né, através do WhatsApp, na própria plataforma, né, que você tem que responder aluno, dar atenção. Às vezes, aluno te manda uma mensagem quase no final do dia e, às vezes, por exemplo, né, pelo menos eu não consigo deixar sem uma resposta. Então, na verdade, criou-se um plantão educacional também. Um plantão educacional, com certeza. E a gente sabe dessa diferença que existe entre a educação no ensino particular e o ensino público. Não tem jeito, né, professor? E deixa eu te falar, o que a gente quer saber também é sobre as técnicas utilizadas, né? Material didático de apoio fornecido tanto para alunos quanto para professores, né? Ou se vocês tiveram estão tendo algum tipo de treinamento, por exemplo, você já é adaptado a esse sistema de ensino à distância, por trabalhar, né, com essa plataforma.
mas foi fornecido algum material aí no estado de Minas Gerais para os professores, os alunos? Como é que funcionou tudo isso? Bom, eu tenho acompanhado no Brasil inteiro, isso não é só em Minas Gerais, né? As voltas às aulas ainda, uma preparação principalmente na rede pública, né? A particular, talvez por mais agilidade, mais flexível, com certeza. A questão da gestão, ela já voltou antes, né? Então é mais fácil de você estar conseguindo isso. Bom, as, nós temos muitas técnicas de estar utilizando, possível utilizar. Eu te falei, né? Pela minha prática, eu já utilizo há muito tempo a questão de vídeos, né? Eu já venho utilizando outros mecanismos para reuniões e assim por diante, através de plataforma. Mas o que se percebe também é que essa rapidez com que foi necessária, ela deixou um tempo até que os professores, mesmo com prática, pudessem se adaptar, correto? Então, o que nós vamos dizer assim? Mesmo aqueles que têm mais experiência, eu acho que mesmo no início eles estranharam um pouco, porque é muito material para fazer de uma hora para outra, não é assim, material totalmente diferente do que a gente prepara presencial, né? Outros recursos. A questão da distância com os alunos, eu acho que isso é uma questão a ser relevada também, porque, por exemplo, eu gosto muito dessa questão presencial, da sinergia com alunos. Até no que tange, você está aproveitando o que eles sabem de melhor, né? Eu já tive alunos com prática dentro de empresa e a minha disciplina cabia estar chamando ele para conversar. Bom, aí nós vamos desde apostilas, né, que a gente deixa em plataforma, próprios vídeos de aula que nós preparamos, né? Então você vai gravando aulas. Você tem vários recursos, aulas também, né? Slides, né? Que sejam mais enxutos para estar preparando, ou seja, diversos são os recursos que a gente está utilizando nesse momento. Bom, posto isso na questão particular, a rede privada, com certeza, ela demorou um pouco mais a estar entrando. Em que sentido? Até porque, como se diz, a questão pública, né? A preparação dos recursos, a preparação até dos professores, tá certo? Uma preparação para essa questão de estar dando aula à distância, apesar de ser uma tendência no setor público, né, devido à questão burocrática e outros, demora um pouquinho mais a estar esses professores preparados para isso. Então, esse gap, essa distância, vamos dizer assim, é bem grande em relação ao setor público e ao setor privado. E também, não só dos professores estarem adaptados, né? A questão de alunos também. Na rede pública, a questão de muitos alunos carentes, e por mais que nós imaginamos que esses alunos têm a questão de internet, computador, e não é bem assim. Eu já vi casos em que a mãe tem um celular, vamos supor, com 3, 4 filhos, e cada hora um pega o celular da mãe para poder ter as aulas à distância. Eu tenho experiências de parentes também que dão aula na rede pública e privada, né? E que a diferença do material ou o tempo que se leva o material às crianças, por exemplo, é muito maior do que você consegue levar na rede particular. Porque eu falei, os recursos financeiros, principalmente, são muito maiores, né? Com certeza, com certeza. E também o empenho, né? Eu penso que falta um pouco de empenho, né, do nosso governo, principalmente o atual, em prol dos que querem estudar e se informar, né? Era para ter uma estrutura bastante diferente. A tecnologia para isso, já funciona essa tecnologia. Agora falta, né, uma assistência também por parte do governo para né, os alunos, porque nem todo mundo tem acesso ao conteúdo, tá? Toda hora está no jornal, toda hora está em todos os jornais, a dificuldade, falta empenho também, tem alguns também que já tem, inclusive, tem uma estrutura, só que também eu tenho ouvido reclamações, né, de professores que também tem pais que não se dedicam. Só que no teu caso é diferente, porque ali é uma pessoa que está ali por uma profissão. Se 90% das pessoas ali estão ali porque querem, estão fazendo o seu máximo, mas falta estrutura ainda para essas pessoas, né? Mas fala então um pouco com a gente, como é que está sendo o rendimento, professor, desses alunos, tá? O rendimento também e os desafios que o senhor encontrou, né, desde o início,
para ambas as partes. Conta para a gente. Bom, deixa eu só falar uma questão um pouquinho antes. O que a gente tem que pensar também é que mesmo quando o aluno está em casa, você tem os pais que trabalham fora, né? Então, a questão é a seguinte, tem professor que tem um filho dentro de casa e que precisa, ao mesmo tempo, estar cuidando de uma criança dentro de casa e preparando material, correto? Então, não é simplesmente para preparar o material. Você tem todo um ambiente interno dentro da sua casa que você tem que estar se adaptando, né? Principalmente os pais que têm filho ou os dois trabalham fora, né? E está acompanhando a criança dentro de casa, inclusive diante do computador, das aulas, né? Bom, o rendimento, eu acho que parte muito também do professor, né? Do professor estar estimulando, do professor trazer a turma para ele, né? Para a aula dele. Com certeza, nessa questão toda, nessa dificuldade, até vamos dizer assim, o estresse que essa pandemia está trazendo, você também tem uma dificuldade muito grande de rendimento, né? Porque é muito material, é muito corrido, até porque algumas situações você não sabe ainda quando que o rendimento, quando que vai fechar o ano letivo direito, né? Porque depende muito dessa questão de abrir ainda para poder sair, para poder estar frequentando aula presencial. Então, você tem que lidar com esse equilíbrio também, né, de tempo, de espaço. Até quando, em que ritmo eu posso andar com a matéria, né, e que depois a gente vai ter presencial e o complemento. Ou seja, é todo um malabarismo, vamos dizer assim, que nesse momento a gente está tendo precisado. Não só nós, professores, o corpo docente, mas os alunos também têm que se adaptar a isso. Muitos deles estão trabalhando em casa, também eu vejo, né, tenho experiência de muitos alunos que trabalham em casa o dia inteiro, e talvez até o dia inteiro, e não consiga, às vezes, estar até acompanhando melhor a matéria e estudando. Então, eu acho que todo esse contexto tem dificultado um pouquinho também essa questão de aprendizado. Entendi. É muito desafio, né? São muitos desafios Sim, que ambas as partes têm que enfrentar em prol da educação, uma causa justa também, né, professor? No sim, caso, a gente não pode esquecer que sem educação não há futuro, né, no caso. E aqui no Brasil, há 15 anos atrás, a gente via que todo mundo queria entrar em uma universidade, o ensino era complicado entrar, era caríssimo, só os ricos, né, a classe média alta que conseguia enviar seus filhos e pagar uma universidade, e veio, né, foi se transformando, foi se incluindo vários projetos no tempo, né, dos governos passados aí do PT e tal. Mesmo com todos os erros, eles se dedicaram bastante à educação, né, transformou essa questão de acessibilidade ao ensino superior, né? Só que agora faltou, eu penso que tenha faltado, porque como eu sempre explico, nós nos conhecemos na Argentina, verdade? Em Buenos Aires, né? Com o doutor correto. Roberto Nero. Nós nos conhecemos lá. E eu, quando morei lá em Buenos Aires, eu fui, né? Eu fiquei impressionado porque eu fui na Bicha 31, ali que é a mais famosa né, de Buenos Aires, que é uma favela, porém toda organizada, com assistencialismo, é muito massa. Apesar também de ter as carências. Só que eu conheci um casal, assim, ele vendedor, né, ambulante, e eles tinham 2 filhinhos na escola, tá? Tinha 3, só que 2 na escola, no pré-escolar. E cada um dos meninos tinha um laptop de criança e que acompanhava as lições pelo laptop. E tinha internet nesses laptops, era um chip mensal que o governo fornece para essas pessoas. Então, a Argentina tem um diferencial muito grande na educação desde pequena, desde lá da ponta, entendeu? Porque também é um país pequeno, né, 44 milhões só que eles se dedicaram a vida inteira. É tanto que as melhores universidades da América do Sul, de medicina, de engenharia, de arquitetura, estão em Buenos Aires, estão na Argentina e são totalmente gratuitas para o mundo inteiro. Se você quiser ir estudar lá, você tem que fazer só passar nas práticas dele, falar o espanhol fluente
e se formar lá. A educação aqui no Brasil deveria ser assim. Infelizmente não é, que a gente vê que tem gente que não tem nenhum celular, nem internet, né? Um grande exemplo para mim é a Argentina em algumas coisas. A gente, né, com os irmãos tem uma boa relação, graças a Deus. Eles são totalmente antifascistas e demonstraram novamente nas urnas agora, né? E a minha esperança é que o brasileiro saiba realmente votar, né? Porque a gente precisa agora, nossa geração, né, professor, é o que vai fazer a transformação, né? É o que vai representar o futuro daqui a 10, 15, 20 anos. O que a gente fizer aqui vai ficar gravado na história, né? Lá no passado, quando lutaram por nós, né, pelo nosso futuro, para a gente estar aqui, estar debatendo aqui, né, o senhor é professor de graduação e pós-graduação, imagine quanto já estudou, quanto caminho já vem percorrendo dentro da educação, entendeu? Mas os desafios são grandes e a gente vai estar na luta por uma educação de qualidade melhor. Espero que depois dessa pandemia traga algum benefício, né? Principalmente para a rede pública. Tá certo. Eu só queria complementar uma coisa, né? Eu venho, desde o ano passado, aprimorando a questão de o que gera crescimento e desenvolvimento econômico, né? Porque algumas nações são tão ricas e as outras são pobres. Você tem diversas teorias, né? Lá de trás das linhas da época de faculdade, você tem os fisiocratas que levaram, que era na agricultura, né? O grande enriquecimento. E o que percebe-se hoje é que países da Europa, né, que estão crescendo, eles têm um investimento muito grande na educação. Então, você tem os estudiosos que colocam, né, claro, vários critérios, várias variáveis, que eu não acredito uma variável só ela ser propulsora, né? Então, você tem alguns que falam da saúde e educação, né, e assim por diante. E eles estão crescendo, esses países da Europa, com largo investimento na educação e para poder ter resultado futuro. Até porque, a partir do momento também que você tem os alunos da base preparados na área, por exemplo, de matemática, raciocínio lógico, quantitativo, português, né? Você cria profissionais, colaboradores do futuro que tenham capacidade criativa de inovar, de colocar proposta dentro das organizações, sejam públicas ou privadas, né? Então você vai ter profissionais que possam contribuir muito mais, vamos dizer assim, para as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Então, acho fundamental a gente estar repensando realmente nesse contexto da educação, saúde, infraestrutura, né? Já tive a oportunidade de dar aula para acompanhar Moçambique também, e às vezes você vê aluno sair da plataforma, não voltar mais, quando você ia ver era questão ou da própria doença sexualmente transmitível, ou doença por falta de infraestrutura, né? Ficar esgoto aberto, então essa falta de recursos para a área da saúde, vamos dizer assim. Então, são várias variáveis a ser trabalhada em relação a esse questionamento, e com certeza uma delas é a educação. Com certeza, professor. É um grande desafio, né? E a gente sabe que realmente o caminho está aí para ser percorrido e a gente vai lutar por isso. Sabe que aqui é 15 minutos com Julie Costa, mas a gente extrapola um pouquinho o nome só do programa mesmo, porque o assunto, quando é relevante, informação tem que ser passada na íntegra, e a gente já ainda tem algum tempinho, e eu vou te falar um negócio, faz umas considerações finais para a gente, né, para o pessoal, né, até levar uma análise crítica e também uma mensagem de incentivo, né, porque tem muita gente que nesse ano está sentindo também que foi um ano perdido, que não vai passar, que tem muitas matérias que vão, né, que estão pendentes, muitas dificuldades, e a gente também visa levar uma mensagem de esperança aqui no 15 Minutos com Julie Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente. A gente combate as fakes e visa levar isso também, informação para transformar. Fala como é que você vê e quais conselhos você dá. Olha, eu queria dar um exemplo, como a questão de cultura, ela influencia na questão também nas políticas públicas, nas políticas econômicas.
Eu tenho estudado muito a questão de políticas econômicas pelo mundo e os resultados, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo, como a questão cultural, ela influencia muito. Eu tenho parentes que moram no Peru, né? Em Lima. Tenho alguns amigos na cidade que eu moro, né? Que são de lá, mas moram no Brasil há muitos anos. E há poucos dias, eu conversei com meu tio em Lima, né? Que eu já tinha lido a matéria sobre a questão comportamental no Peru. E ele me falou o seguinte: o governo lá está propondo políticas econômicas, está, né, tentando injetar dinheiro para fazer todo esse processo com a pandemia. Só que você tem, como vários países, né, sempre uma região mais rica que a outra. Mas não é só isso. A questão cultural lá é muito grande. Por quê? Você tem ainda tribos, vamos dizer assim, com seus dialetos próprios, que não aceitam, vamos dizer assim, o tratamento dos brancos, vamos dizer assim. Eu conheci até o norte do Peru, tá lá em cima, eu viajei na época, vi aqueles campesinos, né, que nós chamamos lá, e que tratam com suas ervas, né, e não aceitam interferência de outro tipo de medicamento. Então, isso tem sido um empecilho para a implantação de uma política, né, nesse momento de pandemia. O que eu gosto de colocar agora é que a questão cultural influencia muito, né? Mas eu acho que o ser humano tem que ter uma capacidade muito grande de flexibilizar os seus comportamentos. Eu acho que a pandemia ela veio ensinar muita coisa para quem quiser aprender, né? E uma delas é que não dá para ficar numa zona de conforto, né? Achando que as coisas vão estar andando sempre no mesmo ritmo. Precisou-se uma adaptação muito rápida, e por mais que às vezes você acha que eu tenho meu negócio, eu sou empreendedor, mesmo um pequeno empreendedor, ele precisa estar se informando, estudando, aperfeiçoando, né? Não é só os grandes empresas. As grandes um dia foram pequenas e precisou de pessoas que estudassem, né, que se aprimorassem, que vissem o futuro, né, longo, tá certo? Então, o que eu deixo aqui é a importância das pessoas estar se aprofundando no conhecimento para poder aplicar no seu dia a dia, na sua profissão. Com certeza, professor. Com certeza. Esperança e força, né? Para prosseguir. Sim. Porque é o que eu digo sempre, né? A caneta é mais leve do que a enxada, do que a arma. Então, só a educação pode transformar. Essa semana a gente vai estar tratando aqui da retomada das aulas, é por isso que eu quis, né, pedir para que fosse hoje. Então, a entrevista aqui também é um tema super importante, educação, como está funcionando, como não está, e como pode funcionar, né, também. E muito obrigada, eu te agradeço em nome da equipe 15 Minutos Jornalismo Independente, e obrigada, a gente está junto. Eu quero trazer você também para falar um pouco sobre economia. A gente vai conseguir marcar, tá? Porque você realmente, como professor de pós-graduação, tem muito conteúdo para falar sobre isso. E a gente agradeço. Aqui só tem a agradecer. Depois eu vou encerrar com o pessoal e depois eu termino contigo no streaming, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão nos escutando agora. Bom dia, né? Desculpa. Não tem problema, não. É que aqui a gente acorda cedo. Quando dá 10h30, já é quase meio-dia para mim. É porque essas quatro paredes também, às vezes, deixam a gente fora do dia e da hora. Perdido. Obrigado por tudo aí. Um abraço a todos. Um abraço, prof. Bom, gente, essa foi mais uma entrevista aqui na Semana Educação aqui de Julie Costa. 15 minutos com Julie Costa. E essa entrevista vai ficar gravada. Você pode ter acesso a qualquer momento e tirar suas dúvidas, também tomar como inspiração, né? Como eu disse, só a educação pode transformar a vida das pessoas e só a informação de qualidade tem o poder também de transformar a vida das pessoas. Por isso, 15 Minutos Jornalismo Independente combate as fake news e traz a informação de verdade da fonte, como a gente gosta. Um grande abraço, amanhã a gente vai ter convidado também especial na área de educação pública, com entrevista muito boa,
e também vamos falar com outra pessoa também sobre esse tema da retomada das aulas presenciais na rede pública e particular do Rio de Janeiro, porque ainda a particular já se sabe, a pública ainda não sabe. E a gente está aqui para trazer a informação correta para vocês. Um grande abraço, 15 minutos com Júlia Costa, no 15 Minutos Jornalismo Independente, agradece de todo o coração aí a audiência. Um grande abraço, gente. Fui.